A Mônica Farias, de Brasília, ela está dizendo que perdeu o pai faz 1 ano de leucemia, e se há um prazo para dar a comunicação, se tem que passar mais tempo, 1 ano é pouco, ou se quanto tempo teria para ela ter esperança de receber? Mônica, um grande abraço para você, muito obrigado, porque você fez uma pergunta precisa. Todos estão fazendo. Pergunta precisa. Em síntese, não existe uma tabela. Eu vou dar um exemplo para você, Mônica. Eu fui, não importa o lugar, mas foi algum tempo atrás, eu fui numa reunião, foi marcada a psicografia, a tarefa, e chegando lá, eu não fico... Quem conhece, depois eu vou explicar como que ocorre a psicografia, eu preciso explicar como que é a tarefa, ponto a ponto, que o objetivo não é só a psicografia, é as palestras, é o consolo, é o atendimento fraterno, é apresentar para as pessoas a doutrina espírita, sem com a preocupação que se torne espírita, mas apresentar a doutrina espírita. E terminado, depois no almoço, conversando com o pessoal, uma pessoa soltou assim: nós fizemos uma triagem na ficha. Porque o mentor espiritual falou que só que a partir de 5 anos que uma pessoa tem condição de transmitir a mensagem. Eu olhei para a pessoa, falei assim: muito bem. Tem certos momentos que o Natanael me ensinou, né? Cale-se. Tudo bem. Então nós temos que tomar muito cuidado, com essa questão do mentor também. Nós precisamos fazer essa triagem. Essa questão do mentor falou, o mentor disse. É inconcebível isso. Pergunta do Henrique Storti. Ele perguntou se o espírito, se ele for assim analfabeto, ou tiver alguma dificuldade de escrever, se ele não consegue se comunicar. Ou uma criança também, como que ele conseguiria falar ou escrever, como faria espiritualidade para ser fiel à comunicação? Muito boa a pergunta do Rodrigo. Henrique, muito boa a sua pergunta. A comunicação dos amigos espirituais é de pensamento a pensamento. No intercâmbio, o que vai valer é a mente de quem está comunicando com a mente do médium que está recepcionando. Então, se ele tem um problema mecânico de escrever, a mensagem normalmente, eu estou falando pela minha experiência, não ocorre a nível operacional da mão. A mensagem vai ocorrer de forma mental e eu consigo fazer o processo da canalização da mensagem. Então vamos dizer que Ciclano vai dar a mensagem e era analfabeto nessa existência, não vamos entrar, e ainda continua com alguns limites no mundo espiritual, certo? Operacional. O que ocorre? Nesse momento ele vai passar a mensagem, o que ele quer dizer, eu vou captar como se fosse uma fita áudio que vai passando em mim rápido e eu vou transcrever. Então essa mensagem acaba nem sendo mecânica nem semimecânica, ok? Uma criança, isso seria uma palestra, tá? Não dá. Eu tenho uma palestra que quem sabe um dia eu faço aqui, que chama A Criança no Mundo Espiritual. Nós sabemos que o espírito criança, ele está num momento, nós sabemos que o espírito, ele tem várias existências, ele desencarna criança, não é? Espíritos em condições de evolução maior consegue adquirir uma maturidade psíquica e intelectual de forma mais automática pelo processo do psiquismo mental.
E existem espíritos que ainda não têm essa elasticidade psíquica, que ainda se mantém por algum tempo na condição de criança. Eu indico o livro Entre a Terra e o Céu, de Chico Xavier, de André Luiz. Henrique, olhe lá, não lembro o capítulo, onde a Blandina, que é uma personagem, ela, que é Meimei, ela está num campo de ação, aonde ela está recebendo o quê? E tratando das crianças. Então, dizer que já toma a forma automática de um adulto é inverossímil. Casos e casos. Mas eu, dentro da minha experiência, eu percebo muitos espíritos na forma que ele desencarnou como criança e chegam abraçando o tio abelha. Eu lembro uma vez em Osasco, eu estava ali psicografando e durante a psicografia eu vi o carinho que o abelha recebia, pegando no colo, conversando, brincando com as crianças que estavam ali ainda nessa condição. E elas, quando vão dar a mensagem, elas vão trazer na mesma característica, porque ainda não se libertaram do pensamento da vivência infantil. Quem quiser olhar, pode ver uma mensagem que está no www.portasdoamor.com.br. Logo que você abre a mensagem, do lado direito, tem 2 vídeos que foram gravados pelo meu amigo Oceano Vieira de Melo, que ocorreram em Pedro Leopoldo, no Centro Espírita Luiz Gonzaga. E tem a mensagem de uma criança que no final faz um desenho, está lá, que ocorreu aqui também numa psicografia, e onde no desenho a mãe identifica todos os códigos que a criança fez ali, de forma assim clara, e que não é do meu conhecimento. Não foi falado, não foi mostrado nada, ok? Pois eu quero falar sobre o registro, tá? Porque o registro, você pega informação, é uma questão que a gente tem que cuidar também, tá bom? Não sei se esclareceu, o tema é vasto. A Daniela Rodrigues, ela disse que um amigo dela se suicidou faz 15 dias, e se esse ato impede que ele venha trazer uma comunicação, se está proibido pelo ato, ele tem que se reequilibrar, alguma coisa. Essa misericórdia, a misericórdia divina, jamais fecha a porta de um contato, independente da situação. Agora tem que saber se está em condição. Nós sabemos que o suicídio é um atentado contra si, não é? Que é doloroso e que jamais nos cabe julgar. Sabe o que mais me admirava em Chico Xavier? Uma coisa que me chamou a atenção, que é aquilo do homem cristão, é que muitas pessoas procuravam o Chico, alcoólatra, drogadito, pessoas que estavam pensando em suicídio, pessoas de má índole, toda a sorte de defeitos, imperfeições, essas pessoas procuravam. E o Chico jamais perguntou e jamais se preocupou com a sua condição. Então a questão do suicídio, evidentemente, nesse caso, 15 dias, né, é muito recente. Durante 35 anos que eu faço a psicografia, uma mensagem veio de um jovem depois de 15 dias de desencarne. Analisem, 35 anos, quantas reuniões deu e quantas mensagens deu. Desses 35 anos, uma mensagem veio de um jovem, eu lembro o nome dele, Luiz Cláudio de Andrade, e ele ainda deu a mensagem junto com o avô. Isso é uma coisa que pode esclarecer depois. E consolou a família, mas é raro.
E em se tratando de suicídio, evidentemente existem complicações, que não vamos entrar aqui no mérito, né? Mas que realmente intensificam e impedem, principalmente 15 dias, que operacionalmente, em sintonia, ocorra um intercâmbio. Mas vamos dizer o seguinte, eu sei que outros médiuns também, já psicografamos suicidas. Porque cada caso é um caso. Porque existem, para cada situação, componentes que podem acentuar externamente a pessoa a executar um suicídio, como o caso de obsessão. Os benfeitores nos dizem que aí é um atenuante. Não é? Aí é um atenuante.